uma série de mensagens, e nós vamos encerrar essa série de mensagens na semana que vem, sobre a mente transformada, tá? Mente transformada. Na primeira semana, ou na primeira mensagem do início do mês, eu disse que para Deus agir na terra, Ele precisa de alguém que pense como Ele. Por isso, nós temos a necessidade de renovar a nossa mente. Então, não é algo que nós, talvez, pastor, talvez eu queria renovar, talvez ou não. Não, meu amado, entenda isso. Para Deus agir na terra, Ele precisa de alguém que pense como Ele, que veja como Ele, que enxergue como Ele, sabe? E eu disse aqui na segunda mensagem, na segunda semana, eu disse que a sabedoria, ela é algo extremamente importante. Só que a sabedoria, ela precisa da experiência. Por quê? Porque nós vamos ver que Salomão teve muita sabedoria, mas ele não teve as mesmas experiências que o pai teve com Deus. Salomão não teve as mesmas experiências que Davi teve com Deus. E isso levou a, de fato e de verdade, perder aquilo que Deus tinha para ele. Entenda uma coisa nessa noite. Você precisa ter experiência com Deus. Você precisa ter experiência com a sua obra. Você precisa ter experiência com aquilo que é importante para Ele, que é almas, pessoas. Então, a nossa experiência, atrelado à nossa sabedoria, vai nos fazer agir como Deus, de fato e de verdade, queria ou quer agir na terra. Na terceira semana, eu falei sobre o processo de transformação da mente. Eu disse que para que você tenha uma mente transformada, isso requer um processo. E nós precisaríamos entender esse processo. E ele vem em meio a crises. Crises são momentos importantes que Deus usa para começar a transformar a sua mente. Um outro ponto que eu disse é o confronto pela palavra. Um outro que eu disse é um confronto por pessoas que você ama, ou pessoas que amam você. O confronto, ele nos faz mudar a mentalidade e nos ajuda a vencer as nossas fraquezas, nos ajuda a vencer a nossa falta de fé, nos ajuda a vencer as nossas dúvidas, porque eu disse aqui na semana passada que dúvidas nós teremos, mas existe algo que precisa estar além das nossas dúvidas, que é a nossa fé. E hoje, pastor, hoje eu quero falar sobre como Deus conduz esse processo de mudança de mentalidade. Porque existe um processo, sim ou não? Agora, como que Deus, conduz esse processo? Nós precisamos entender que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando nós aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós estamos declarando que Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. E como nosso Senhor, irmãos, nós devemos a Ele obediência total. E o que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que você está aqui não para fazer a tua vontade. Você está na terra não para fazer aquilo que você acha que você deve fazer, ou aquilo que você pensa que você deve fazer. Você deve fazer aquilo que Deus pensa. Você deve andar por onde Jesus andaria. Você deve fazer aquilo que Jesus faria. Ou seja, você veio a este mundo, você está aqui, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você está aqui para obedecê-lo e para cumprir o propósito dele nessa terra. Cumprir o propósito dele nessa terra, ou seja, fazer aquilo que de fato e de verdade Ele nos designou para fazer. A Bíblia diz em João, capítulo 15, que a Bíblia diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo é o que, irmãos? Tudo que vocês pedirem a Deus, em nome de Jesus Cristo, Ele te conceda. Então, quando você faz a vontade dEle, Ele faz a tua vontade, e você precisa entender isso.
Então, dentro desse versículo, nós temos algumas coisas importantíssimas a aprender. Primeiro, foi Ele quem nos escolheu primeiro. Não foi você que escolheu Jesus. Não foi você que escolheu aceitá-lo. Ele já te aceitou enquanto você era pecador, enquanto você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. Ele te vivificou e te deu vida eterna para que você possa viver para Ele e reinar com Ele nessa terra. Então foi Ele quem te escolheu primeiro. A segunda coisa que eu vejo nesse texto é que Ele nos deu uma missão: dar frutos. Baseado nesse texto, foi Ele quem te escolheu primeiro, Ele te deu uma missão, que é dar frutos, só que esse fruto, o que precisa? Ele precisa, então diga comigo, o meu fruto precisa permanecer. Ou seja, um fruto para permanecer, ele precisa de cuidado. Irmãos, e não há outro fruto que Deus peça de você, se não for almas. Porque Jesus diz assim, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Sabe, pregai o Evangelho a toda criatura. Sabe, batizando, ensinando eles todas as coisas, até que eu venha. Ide, fazei discípulos de todas as nações. No tribunal de Cristo, irmão, nós teremos uma conversa com o Senhor. E Ele vai te pedir conta desses frutos. Sabe, Ele vai te pedir, porque foi Ele quem te escolheu, foi Ele quem te designou, e Ele te deu uma missão, Ele te deu, sabe, um propósito de vida. Pastor, mas e a minha vida, querido? Escuta o que eu estou dizendo, eu estou falando de uma série de mente transformada. Gente com mente transformada não pensa naquilo que é teu, pensa naquilo que é do Senhor. Não pensa nas coisas que são terrenas, pensa nas coisas que são do alto. Não pensa naquilo que é importante para Ele, pensa naquilo que é importante para o Senhor. Por quê? Porque se você faz aquilo que é importante para o Senhor, existe uma recompensa. Pastor, escuta o que eu vou te falar. O tema da minha mensagem nessa noite é como Deus conduz esse processo de mudança ou de transformação. Por quê? Porque tem um ponto. E se eu não fizer o que Ele quer? Ele vai te colocar dentro de um processo de mudança. Porque não tem, irmãos, escolha. Como filho, Deus não vai desistir de você. Como filho que Ele te ama, Ele não vai desistir de você. Não importa qual seja o seu pecado, não importa qual seja a sua cor, a sua raça, Deus não vai desistir de você. Ele te ama, e aquilo que Ele disse que Ele faria em você e através de você, Ele vai fazer. Pastor, se eu não quiser fazer o que Ele quer, Ele vai, eu estou dizendo, Ele vai te inserir dentro de um processo. Ele vai te inserir dentro de um processo. Por quê? Porque a Bíblia diz, Jó falou o seguinte, bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Irmão, Jó está dizendo que mesmo que você não queira, Deus não vai desistir. Aquilo que Ele disse, Ele vai fazer através de você. Custe o que custar, doa a quem doer. E Ele vai usar duas ferramentas básicas para te colocar dentro desse processo e fazer com que você faça aquilo que Ele quer. Você está aí, diga amém. Ele vai usar duas ferramentas básicas: a interrupção ou o resgate. Diga assim comigo: ô Deus, vai me interromper ou Ele vai me resgatar? E eu pergunto para você, você quer que Ele te interrompa ou você quer que Ele te resgate? Então, dentro do processo de mudança, de transformação, se você não quiser, e eu estou aqui falando sobre mudança de mentalidade, estou dizendo para você que, você querendo ou não, Deus vai fazer, e Ele vai usar duas ferramentas básicas, a interrupção
ou o resgate. A interrupção é quando Deus vem e intervém na sua vida. Você está levando uma vida legal, você está vivendo uma vida boa, as coisas estão dando tudo certo, mas você não está fazendo aquilo que Deus quer. Você está numa boa, o casamento está bem, os filhos estão bem, a vida financeira está bem, mas você não está cumprindo aquilo que Deus quer. Ah, pastor, eu oro, eu jejuo, isso é bom. Pastor, eu vou aos cultos, isso é ótimo. Eu sou dizimista e ofertante, maravilhoso. Mas você precisa fazer além daquilo que Deus está pedindo para você. E aí, quando você não está fazendo o que Deus está fazendo, Ele está pedindo, Ele vem com interrupção. Ou seja, Ele entra na sua vida e muda a sequência das coisas. Ou seja, Ele bagunça para organizar. Diga para o seu irmão, Deus vai interromper você. Pastor, estava indo tudo bem, minha vida virou de cabeça para baixo. Irmão, não virou não, não é o diabo, é Deus que está entrando no meio da sua vida para colocar você no propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. A Bíblia diz que essa viúva, ela ia morrer. Ela ia o quê? Morrer, mas ela era cristã, ela era crente, ela confiava em Deus, porque Deus falou com ela. Havia seca na terra, havia fome na terra, e a Bíblia diz que Deus levanta Elias e fala assim, ó, vai lá a Serepta, que lá tem uma viúva, que eu já ordenei a ela, para que ela te dê comida. Deus entrando com interrupção na vida dessa mulher por causa da fome. Sabe, Deus entrou com uma interrupção e mudou a vida dela, mudou o destino dela. Irmão, presta atenção. Olha para mim. Ela ia morrer. Quando o profeta chega na casa dela, ele fala para ela assim, traz água para mim. E ela vai buscar água. Quando ela vai buscar água, ele fala para ela assim, ó, traz um pão para mim também. Ela falou assim, o senhor não está vendo? Eu peguei dois pauzinhos, 2 gravetos aqui, vou preparar a comida para mim e para o meu filho, e amanhã, como diz o texto, nós morreremos. Deixa eu dizer algo para você. Não importa como está a sua vida. Não importa se o laudo médico está dizendo que hoje seria o último dia, seria o último mês. Eu estou profetizando e declarando, Deus vai entrar com interrupção na sua vida e vai mudar a história, vai mudar o destino, vai mudar o curso, vai mudar a vida financeira, vai mudar a vida espiritual, familiar, conjugal. Eu profetizo que Deus vai entrar com interrupção na sua vida nesses dias. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor e dê um grito de júbilo. O que talvez você está chamando do diabo, é Deus intervindo. O que você está chamando de, sabe, não deu certo a compra desse carro, não é que não deu certo não, meu irmão, é que Deus está intervindo para que você não faça algo de errado. Está demorando a acontecer, pastor. Não é que está demorando a acontecer não, meu irmão. É que Deus está interrompendo, mexendo no tempo para trabalhar em seu favor. Porque sabe, há uma forma de Deus mudar isso, quando Ele interrompe todas as coisas. Pastor, eu perdi o emprego. É Deus interrompendo para te dar algo melhor. Pastor, meu emprego não sai. É Deus interrompendo para te dar algo melhor. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quem ama ao Senhor aqui? Levante sua mão. Então eu profetizo e declaro, se você ama o Senhor, todas as coisas vão cooperar para o bem, para o seu bem, para o bem da sua casa, para o bem da sua família, para o bem das suas finanças, da sua vida espiritual, emocional, familiar, tudo, absolutamente tudo vai cooperar para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida nesses dias. Isso acontece com a gente. Quem tem filhos aí? Às vezes o filho tem 16 anos e quer aprender a dirigir. Aí você fala assim, ó, não, você não vai dirigir, só pode dirigir com 18. O que você está fazendo? Você está interrompendo. Interrupções, irmãos. Você precisa aprender a lidar no processo de transformação da sua mentalidade, no processo de transformação, sabe, da sua mente, e entender que nem tudo é o diabo, ou que nem tudo é a inveja. Tem coisa que é Deus. Você está aí? Agora, tem um porém. Você precisa aceitar as interrupções
de Deus. Quando você permite que Deus interrompa a sua vida, você já não toma mais a decisão errada, porque você aceitou a direção de Deus para a sua vida. Você está aí? Então, pastor, o que eu preciso fazer para aceitar a interrupção de Deus na minha vida? Primeiro passo, seja sensível à voz do Espírito Santo. Seja sensível à voz de Deus. Ah, pastor, eu ia, não vai mais. Eu ia comprar, não compre mais. Por quê? Porque Deus tem falado no meu coração. Irmão, para com aquele negócio assim, ó, olha aqui. Bíblia não é amuleto. Você pega a Bíblia e faz assim: Senhor, em nome de Jesus, agora vai falar comigo. Você precisa desenvolver a habilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Tem gente que para tomar uma decisão, ele pede todo mundo para orar. Não sou contra, irmão. Não sou contra. Mas é você quem precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Você precisa treinar isso em você. Quem está aí, diga amém. Segunda coisa, para que Deus possa vir com interrupção na sua vida: deixe de ser orgulhoso. Tem gente que fala assim, ó, mesmo que seja a última coisa que eu faço, mas eu vou fazer. Já viu gente assim? Nem que eu tenha que morrer, mas eu vou fazer. Irmão, deixe de ser orgulhoso. Se você quer que Deus venha com interrupção na sua vida, seja sensível à voz do Espírito Santo e deixa de ser orgulhoso. Ah, pastor, mas o que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão falar de mim, irmão? Não importa. Eu não estou nem aí com o que as pessoas dizem. Eu estou aí para aquilo que Deus quer que eu faça, para aquilo que Deus quer que eu seja. Terceiro, é o que eu acabei de dizer agora: pare de se importar com vozes estranhas. Antigamente, ou na antiga aliança, só existia um mediador entre Deus e os homens, o sumo sacerdote. Mas a Bíblia diz que Jesus veio. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele rasgou o véu de alto a baixo. Agora você pode entrar no Santo dos Santos e ouvir a voz do Espírito Santo. Agora, presta atenção, quantas vozes tinha no jardim, no Éden? Tinha a voz de Deus, tinha a voz de Adão, tinha a voz do diabo, tinha a voz de Eva, tinha a voz da alma de Eva, e ela decidiu ouvir a voz da alma dela, ou decidiu ouvir a voz do diabo. Quem decide ouvir a voz dos outros, vai se dar mal. Então diga para o seu irmão, aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. E quarto e último ponto, você precisa ter clareza de quem governa a sua vida. Irmão, quem governa a sua vida é você ou é os outros? Quem governa a sua vida é o Espírito Santo ou é o seu convívio familiar? Você precisa ter clareza de quem governa a sua vida. E isso é muito claro, né? Quando você permite que Deus governe, quando você permite que Deus controle, você não vai tomar decisões erradas. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida. Você não vai mais tomar decisões erradas para que Deus venha com interrupção na sua vida e te tire, sabe, de situações que você entrou por uma questão errada. Você vai cumprir exatamente aquilo que Deus tem para você. Se você recebe, diga amém. Se você recebe, diga glória a Deus. Irmão, presta atenção. Você está num processo de mudança. Se você não permitir que Deus te interrompa, Ele vai te resgatar. E o que é, pastor, não permitir que Deus me interrompa? Olha aqui, Deus está falando, Deus está usando a mula, Deus está usando o pastor, Deus está usando o colega, mas você não ouve. Deus está usando a palavra, Deus está usando a chuva, Deus está usando as pedras, mas você não ouve. O trem está dando errado, mas você não ouve. As coisas não saem do seu jeito, mas você não dá o braço a torcer. Você está orgulhoso,
dizendo que nem que seja a última coisa, mas você faz. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai tirar a mão. Agora, deixa eu dizer algo para você. O resgate é muito difícil. É mais fácil Deus interrompê-lo do que resgatá-lo. Por quê, pastor? Porque no resgate tem dores. E no resgate, Deus vai esperar você gritar por socorro. Então diga assim comigo, no resgate é mais difícil. Diga, porque sempre há perdas, sempre há cicatrizes. Irmão, não espere Deus ir te resgatar, porque quando Ele for te resgatar, você já está com a água aqui, ó. Socorro! Mostra um exemplo de resgate na Bíblia para mim, pastor. Abraão e Ló. Abraão chega para Ló e fala assim, olha, está insuportável, escolhe um lugar que eu vou para o outro. Sabe para onde Ló escolheu ir? Ló escolheu ir para pertinho de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu ir para pertinho de Sodoma e Gomorra. Você está aí? Sodoma e Gomorra era a cidade mais perdida da época. E aí, seja uma situação que Ló começa a perder tudo. Ló começa a perder as filhas, começa a perder os bens, e aí agora ele é sequestrado, e agora ele começa, sabe, a viver uma situação difícil, e Deus tem que mandar Abraão atrás de Ló para resgatá-lo. E quando ele vai atrás de Ló em Sodoma, Ló já havia perdido tudo. Irmão, quando Jesus vai atrás da mulher samaritana na beira do poço para resgatá-la, ela já tinha tido 5 maridos, e o que ela estava agora não era o seu ainda. Aquela mulher vivia uma vida de frustração, de decepção. Oh, querido, aquela mulher tinha uma vida marcada por 5 maridos, e o que ela tinha agora não era o seu, sabe por quê? Porque ela não esperou, ela não aceitou as interrupções de Deus na sua vida. E aí Deus teve que resgatá-la. Entenda, irmão, entenda nessa noite, que se você não deixar Deus interromper sua vida, Ele vai esperar você começar a gritar por socorro. E aí, meu irmão, essa hora já vai estar sendo muito difícil, já vai estar sendo muito complicado. Posso ouvir um amém? Amém. E quando você está pedindo por socorro, você já vai estar vivendo muitas coisas difíceis. Olha lá, por que o resgate é tão difícil, pastor? Primeiro, olha por que o resgate é tão difícil. Por quê? Primeiro, porque ele causa feridas e deixa cicatrizes. Diga comigo, causa feridas e deixa cicatrizes. Irmão, escuta o que eu vou te dizer. Quando Deus parte para o resgate, sabe, você vai ter feridas e cicatrizes que talvez você jamais se esquecerá. Segunda coisa, por que o resgate é tão difícil? Porque ele causa dores e causa perdas. Causa dores e causa perdas. Há um texto bíblico que diz o seguinte: ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. Terceiro, por que o resgate é tão difícil? Porque o medo e as emoções machucadas abafam a voz do Espírito Santo em seu espírito. Fica difícil. No meio da tempestade, no meio do sofrimento, no meio da angústia, você ouvir a voz de Deus. Então pare, irmão. Eu estou dando um conselho para você nessa noite. Pare! Reavalie a sua vida. Reavalie o seu chamado, reavalie o seu casamento, reavalie a sua vida ministerial, a sua vida profissional, financeira, emocional. Pare, enquanto ainda há tempo. Não é o político que muda
não é os políticos que mudam a situação da nossa nação, é a igreja. Quando a igreja se levantar, quando a igreja pregar o evangelho, quando a igreja curar os enfermos, quando a igreja expulsar os demônios, a nossa nação vai mudar, o nosso bairro vai mudar, a nossa cidade vai mudar, o país vai mudar, a sua vida vai mudar. Pare. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Irmão, não há pecado tão terrível que Deus não possa te perdoar. Eu vou dizer novamente. Não há pecado tão terrível que Deus não possa te perdoar. Não existe um buraco tão profundo que Deus não possa descer para te buscar. Poxa, eu não ouço nenhum amém? Não existe uma doença tão terrível que Deus não possa te curar. Não existe. Irmãos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos entender que não há absolutamente nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Chegou a hora. Qual hora, pastor? Chegou a hora de você sair da caverna. Chegou a hora de você esquecer o passado e dar a volta por cima. Voltando ao propósito original que Deus estabeleceu para a sua vida. Voltando ao propósito original. Pastor, e o que eu preciso fazer? Olha lá, ó. Você só precisa aceitar que Ele te interrompa ou que Ele te resgate nessa noite. Eu não sei se Ele vai entrar com interrupção ou se Ele vai entrar com resgate. Mas uma coisa é necessário. Você precisa permitir que Ele, a partir de hoje, entre e mude situações na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu quero orar por você.